Glória a Deus. Bem, irmãos, Pai do Senhor. Vamos então começar a nossa posição de hoje. Vamos abrir nossa Bíblia. Então vamos ler o texto. Gênesis capítulo 1, verso 27, página 17 do nosso devocional. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Senhor, ajuda-nos nesta noite. Opera em nós por misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Céu, sexto dia, a criação do homem. Este é o sermão 148 do sexto dia, o sermão 96, a Bíblia versus o secularismo. Hoje a gente vai passar das garras do caos à esfera da providência, a grande instrução de Virgílio, a razão cristã, e ele vai nos dar uma aula magna do inferno. Providencialmente, há mais de 700 anos, aqui no Brasil chegamos àquilo que pode ser considerado o centro gravitacional teológico de todo o inferno dantesco. Eu estou no canto sétimo, que é a parte do inferno. Esse é o momento em que a jornada deixa de ser uma mera observações das punições, que Dante vem fazendo isso, colocando por que Deus está castigando as pessoas no inferno, para se tornar uma aula magna, uma aula excelente, suprema, extraordinária, sobre a própria estrutura da realidade divina. Diante do grito de Dante, ele vai dar um grito aqui nessa parte do poema, que é o grito de todos nós que sofremos ou lidamos com coisas que nós não conseguimos explicar. Virgílio não vai oferecer aqui um consolo barato ou uma explicação simplória, mas uma revelação que vai abalar nosso entendimento sobre Deus e o mundo que a gente vive e até mesmo sobre nós. Nós vamos seguindo então o nosso propósito comum, que é dissecar essa revelação de forma exaustiva e definitiva. Cada linha vai ser uma forma da gente entender, cada palavra tem um ensinamento e é um portal para a gente entender a teologia divina. A gente vai tentar entender isso à luz da teologia sistemática, pastoral e devocional e ver as questões práticas dos ensinos magistrais dessa sessão. Então, vamos preparar aqui o nosso espírito para a gente vencer a garra do medo e contemplar a esfera da fé que existe mesmo em meio a um mistério que a gente não compreende. Eu vou trabalhar o sermão de hoje em 4 movimentos. Então, o primeiro movimento, o grito humano diante do mistério da providência. Meu ponto 1, a pergunta que ecoa através dos séculos. O sermão de hoje começa com uma pergunta que define a condição humana diante das coisas que a gente não compreende ou diante dos mistérios. Após ver a futilidade dos bens, a busca o possuir as riquezas, a posse, a fama, poder, que se expressa na avareza, que é no ajuntar, no acumular, no se tornar conhecido, ou na prodigalidade, o Dante mostra para a gente, e ele faz uma pergunta ao Virgílio. Ele mostra essa futilidade quando ele faz essa pergunta ao Virgílio, porque nós pregamos na quarta passada, eu mencionei para os irmãos sobre a roda da fortuna. Então, o Dante faz a pergunta e o Virgílio, que representa a razão cristã, vai responder para ele. E ele diz, esta fortuna que mencionas, quem é ela? Que os bens do mundo têm em suas garras. Ele está dizendo, é muito impressionante a capacidade que o Espírito Santo dá a Dante, porque ele não só mostra a estrutura bíblica que governa os castigos ou contrapasso, que é o tipo de punição que cada um recebe pelo pecado praticado. Essa base da condenação do inferno, irmãos, governa a justiça retributiva que a gente conhece no nosso direito no mundo todo. Todo direito pune o crime, seja ele de qualquer nível, de qualquer monta, de acordo com esse princípio. Então, se uma pessoa, por exemplo, pratica certos atos, por exemplo, se a pessoa comete o crime, que é o homicídio, ele vai perder a liberdade. Então, teoricamente, ele está trocando uma vida por outra vida. O princípio que Deus estabeleceu, que aquele que mata deveria ser morto. Se a nossa lei fosse justa, se a nossa lei fosse honesta, se a nossa lei fosse correta, então o assassino seria morto. Ele matou independente, a não ser que entra naquelas excludentes legais, que também são as excludentes bíblicas. Mas se ele fez isso pelos motivos de vingança ou de forma maligna, ele deveria. A única forma da lei de Deus ser satisfeita é se aquela pessoa que matou
também fosse morta. Então, na lei de Deus, o assassino deve ser morto. Alguns países ainda mantêm esse princípio cristão. Quando um país se torna cristão, a pena de morte é a primeira coisa que sobressai, porque ela resolve 1 bilhão dos problemas. O problema é que quem está aplicando a lei também é corrupto. Por isso ela funciona bem um tempo e depois as pessoas começam a vender sentença. Mesmo nos países cristãos, porque infelizmente o homem, mesmo cristão, a certo ponto vai corromper. Então ele sai então desse contexto de punição para agora entender teologicamente o que rege o mundo das riquezas. Ele vai dar para a gente aqui uma sacada bíblica, teológica muito extraordinária. A pergunta é: quem é ela? Então esta é a questão ontológica fundamental. A ontologia é aquilo que estuda a estrutura do ser, aquilo que estuda a essência da realidade, a essência da existência humana. Então, esta é a questão mais fundamental do quarto ciclo do inferno do Dante, onde estão os avarentos e os pródigos. Por quê? Porque esse é o grito que ele vai dizer: mas quem é ela? Quem é ela que controla as riquezas do mundo? Então, esse é o grito que ecoa em toda a Escritura, principalmente com desrespeito a essas questões que a gente não entende. Por exemplo, o livro de Jó 21:7 questiona: por que vivem os ímpios, envelhecem e ainda se rebustecem em poder? Ele está questionando aqui o fato dos ímpios prosperarem. Por que a riqueza é dada a eles? Essa mesma angústia aparece no Salmo 73, quando Asaf pergunta, porque ele tinha inveja da prosperidade dos ímpios. Os ímpios vivem como quer, praticam, não honram a Deus, e eles estão aparentemente muito bem, e ele também questiona isso. O próprio profeta Abacuque vai também lamentar em seu salmo de lamento, no livro de Abacuque, quando ele diz que o Senhor é tão puro de olhos. Por que não vê? Porque quando vê o mal, o Senhor se cala. Então, a impressão de Jó, a impressão de Asaf e a impressão de Abacuque também é a nossa. Parece que Deus não está julgando as pessoas quando elas vivem na prática do pecado. Parece que as pessoas... A gente está vivendo hoje no Brasil uma situação muito ruim, que a gente vê uma situação de injustiça, uma situação em que a lei está sendo totalmente desconsiderada, onde a principal garantia, que é a garantia jurídica, não existe mais garantia jurídica nesse país, e a gente parece que não vê saída, e cada hora que passa, piora, e não há ninguém com bom senso nessa esfera de autoridade que tenha a capacidade de ajudar o Brasil. Porque todo mundo que está lá está, de certa forma, envolvida nessa esfera. Mas eu também não tenho nem que criticar isso, porque tudo isso está por trás de uma providência oculta, e que eu queria explicar para os irmãos, porque é isto que Deus vai dizer para Abacuque. Senhor, há quantos anos a gente está vendo isso? E Deus está dando a Abacuque uma pré-visão, uma revelação do futuro. Eu vou usar uma nação ímpia para prender os crentes, para condenar os crentes, para levá-los cativos. Eu vou pegar uma nação que vai destruir a igreja. Ela vai deixar de existir por 70 anos, por uma geração. E depois eu vou pegar um grupinho pequenininho e vou começar. Nossa, Abacuque morreu, ficou desesperado. O que Deus fez lá, está fazendo hoje, já fez na história 1 bilhão de vezes. E vai fazer até o seu povo, acho que o povo de Deus nunca aprende, mas pelo menos aquele grupo fiel é purificado e eles então acabam ganhando privilégios em ter uma fé purificada, que será uma fé recompensada. Então, de forma devocional, nós entendemos que a fé verdadeira não começa com essas respostas prontas, mas as perguntas honestas, que sempre nasce da angústia. O livro de Jó faz trocentas perguntas. Por que, Senhor? Por que isso? Por que? Ele começa a questionar a Deus, e não é pecado a gente questionar a Deus, e nem é falta de fé. Senhor, por que isso está acontecendo? As respostas
são honestas. Não é uma resposta de desconfiança. Não é uma resposta que promove qualquer questão cética. É uma resposta que ele quer saber por que eu estou vivendo isso na minha vida. Quais as coisas estão acontecendo? Às vezes Deus me dá um vislumbre de alguma coisa que acontece na vida dos outros, ou na minha mesma, e que, olha só, é humanamente impossível eu explicar para a pessoa que aquilo que ela está vivendo tenha a ver com isso e com aquilo. E eu nunca consegui explicar para ninguém. As pessoas não aceitam, elas não acreditam que é aquilo, então não adianta. Por isso que Deus não fala, ó, você está vivendo isso, por isso, por isso. Por quê? Porque a nossa capacidade, o nosso coração não alcança essa sabedoria ou esses propósitos divinos. Se um vislumbre que eu tenho do futuro de alguém é humanamente impossível até eu entender ou explicar para a pessoa, e eu nunca consegui ninguém para entender isso, e ninguém vai entender esse negócio, por quê? Porque nós temos uma visão muito limitada. Então a gente pergunta, e Deus não se irrita com isso. Por isso, esses textos estão lá para mostrar para a gente que essas questões de perguntas honestas, que normalmente nasce da angústia, é o momento da nossa crise de epistemologia. A palavra epistemologia é ligada ao conhecimento, é a nossa crise de conhecimento. Por que isso acontece comigo? Por que está assim? Por que Deus deixou? Por que Deus não ajudou? Por que Deus livrou isso? Por que Deus é assim? Mas não sou fiel. A gente começa aquele monte de perguntas para descobrir a verdade, que a gente só vai entender quando a gente chegar lá na eternidade de forma plena. A gente faz essa pergunta quando a gente, por exemplo, perde o emprego, quando a gente é vítima de um problema, de uma enfermidade, de uma dificuldade que a gente não tem a resposta, a gente não espera que aquilo acontece, e às vezes acontece no momento em que você está top, tá? Agora que é a hora de desfrutar do seu trabalho, das suas férias, do seu investimento, daquilo que você plantou, e na hora de desfrutar daquilo tudo, vem uma coisa que você não esperava e tudo aquilo vai embora, e você perde qualquer oportunidade de desfrutar disso mais à frente. A segunda é a metáfora das garras, a filosofia aqui pagã versus a revelação cristã. Aqui a imagem das garras revela o estado natural da alma. A questão aqui, ele está tratando daquela mitologia grega, romana, da fortuna, que é uma deusa que dá riqueza para os outros pelas razões mais absurdas. Aqui não. Aqui ela se torna a providência divina. Inicialmente, ela acontece como se ela fosse um ser de garras, um monstro, com uma força predatória. Por quê? Porque ela chega, toma tudo de alguém e aquela pessoa fica sem nada, ela toma tudo de uma nação e fica sem nada. Ela não explica, ela não diz o porquê, ela não manda aviso, ela só chega, toma e dá para outro. Ela é violenta porque ela faz isso e ninguém consegue tomar qualquer decisão para poder definir. E ela é amoral porque ela não está baseada se a pessoa é boa ou é ruim. Haverá um tempo em que Deus determina dar riquezas a alguém ou a um país e que não tem muito a ver com trabalho, não tem muito a ver com esforço, não tem muito a ver com isso. Por quê? Porque Deus determina, esse tempo vai estar aqui, agora não está mais. Esse tempo vai estar cá, agora não vai estar mais. Embora as pessoas precisam trabalhar, precisam ser prudentes, precisam fazer os seus investimentos. Mas se isso fosse uma questão puramente de efeitos, então todo mundo teria os mesmos resultados. E não é verdade. A hora que a riqueza e a prosperidade chega, muitas das vezes independente de tanto esforço que a gente fez. Porque é a hora que Deus dá e a hora que Deus tira. E às vezes você vai fazer a mesma coisa, parece que o mercado mudou, parece que agora o consumidor tem outro desejo, nada a ver. É Deus mudando nessa providência divina que controla isso, e o Dante vai explicar isso muito perfeitamente no seu romance, na primeira parte do seu romance, a Divina Comédia, a comédia que é o inferno. Então, teologicamente, ela não representa uma força irracional com garras, como alguns teóricos de Dante admitem, como se ela competisse com a soberania divina e como se Dante estivesse aqui pregando um dualismo. Olha, é uma força que nem Deus tem controle sobre ela. Dante vai usar a argumentação dele com Vigílio, para Vigílio, e ele coloca na boca de Vigílio a resposta mostrando que isto não é, que ela não compete.
Mas por que Deus deixou esses impérios subirem ao poder? Por que Deus deixou essa empresa prosperar? Por que Deus deu dinheiro a essa pessoa tomar? Por que Deus permitiu, por exemplo, que a China, um país comunista, alcançasse essa prosperidade? Tem várias explicações imediatas, mas a razão máxima, plena, absoluta, só Deus sabe. E ela muitas vezes não vai encaixar na nossa capacidade de compreensão. Por quê? Porque Deus não está preocupado que a gente entenda isso. Essa é uma ação dele, que não tem nada a ver com nós inicialmente nesta questão. Então veja, biblicamente isso é o grito pré-revelacional que encontramos em Eclesiastes 9 e 11, que diz que há tempo e acaso para todas as coisas, como também o Salmo 77, como se Deus tivesse esquecido de exercer misericórdia. O segundo movimento, então, é a repreensão pedagógica do texto e a revelação cósmica, que aparece aqui como Deus controlando o universo. Então, o primeiro ponto, então, a repreensão divina. Aí o Virgílio foi o maior poeta dos romanos, então ele representa, o maior dos clássicos, então ele representa a razão. Naquele tempo a filosofia era a estrutura básica da Idade Média, o século XII, século XIII, então ele usou essa figura de alguém que conhece tudo, iluminado, e colocou nele a percepção cristã, já que a filosofia grega foi de certa forma acomodada ao leito cristão. Por um lado foi bom, por outro ruim, a gente nem sabe dizer se foi bom ou foi ruim, mas ele usou isso aqui mostrando que há uma sabedoria divina que entende e explica todas as coisas aqui, e ele vai explicar aqui por meio de Virgílio. Primeiro ele fala assim, ó criaturas tolas. Ele chama a nossa capacidade racional de ignorante. Nós somos analfabetos de pai e mãe em tudo que diz respeito a Deus. Olha, eu preguei aqui, nesse tempo que eu estou pregando sobre os céus, eu gastei um bom tempo explicando para os irmãos sobre coisas que a ciência diz e que ela mesma desmente. Por exemplo, nós temos o DNA, nós temos 50 anos que se descobriu que existe DNA. Imaginou? Tantos milênios que existe o homem, nós temos apenas 50 e poucos anos que se sabe que existe DNA. E muita coisa que já foi ensinado sobre DNA, a ciência já mudou 1 milhão de vezes. Por quê? Porque a ciência não sabe tudo. Cada hora descobre um negócio. Outro dia eu vi um cara falando, nós já conseguimos mapear 326 cromossomos. Aí disseram, mas como? Mas desse aqui existe bilhões. Ué, vai passar. E se o mundo existisse mais 100 bilhões, ia chegar lá, não estaria nem na metade disso. Por quê? Porque a nossa capacidade de entendimento será sempre ignorante, não importa quantos doutorados a gente tem. Aliás, o doutorado deveria ser um título de humildade. Deveria ser um título de humildade, não um título de posição, como é. Aquela pessoa estudou tanto que ela entende que tudo que ela sabe pode não ser verdade. Não é essa a essência da filosofia grega? Uma coisa eu sei, que nada sei. O apóstolo Paulo diz que aquele que diz que sabe é que não sabe nada. Paulo diz aquele cara que diz, eu sei, então esse cara é o mais analfabeto do mundo. Por que está dizendo isso? Por quê? Porque a ciência, o conhecimento incha, ele é arrogante, mas o amor edifica. Por quê? Porque é natural. Então, o cara recebeu um doutorado, então ele é mais humilde, ele é mais acessível, porque agora ele entende que, embora ele consiga entender algumas coisas, ele precisa estar com a mente aberta para entender. Por que historicamente, os grandes doutores só foram cristãos piedosos? Você não tem você não tem uma mente iluminada fora das Escrituras ou fora do cristianismo. Você não tem. Por que não tem? Porque para ter uma capacidade dessa, tem que ter uma humildade do mesmo tamanho. Você pega, por exemplo, Anselmo de Cantuário, que foi a mente extraordinária. Um homem de uma capacidade, é chamado de o supremo doutor, ou doutor angélico, porque ele tinha uma mente de anjo, era assim chamado, porque ele tinha uma capacidade como João Crisóstomo. A gente não tem, a gente tem outros homens nessa capacidade, mas todos eles foram cristãos. Porque essa mente não pode ser dada ao mundo e nem o mundo a terá. Porque para ter essa mente, precisa ter a graça de Deus para entender essa pessoa. Por isso que todos os pais das ciências são todos cristãos. Hoje o pessoal ateu está navegando os mares do conhecimento nos barcos dos cristãos, porque eles sozinhos jamais chegariam lá.
Deus deu esse entendimento aos primeiros cristãos, e os primeiros cristãos, então, tornou possível o conhecimento científico que nós temos hoje. Senão, a ciência seria natimorta. Ela nunca existiria nesse nível que a gente tem. Então, Deus deu. Você vê hoje, quem são os ganhadores de prêmio Nobel? Quem são? 70% deles ou são cristãos ou são judeus. As descobertas mais espetaculares que já foram feitas, não tem ateu lá, não existe nesse mundo ateu. O ateu que tem lá, que recebe o Nobel, é por causa da forçação ideológica que tem por trás para colocar esse cara lá, para parecer que ele sabe alguma coisa. Porque não existe absolutamente nada, escute-me, nada de bom fora das Escrituras. Não tem. Por quê? Porque Deus fez assim, para que a sua vontade fosse estabelecida, e quando as coisas fossem plenas e boas, a Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes, ou o Pai dos dons. Ou seja, Deus é um doador de dons. Então, quando alguém recebe uma coisa boa, ele só vem de um lugar, de Deus. Ele não vem da capacidade humana, ele não vem da erudição, ele não vem da pesquisa humana, ele não vem do laboratório, ele vem de Deus. Se Deus não dá, pode ter investimento de trilhões, não dá absolutamente nada. A tolice aqui é a ignorância culpável, a recusa de aceitar a realidade como Deus a constitui, que é, ecoando aqui no Salmo 14:1, desoneste o tolo em seu coração, não há Deus. Por que o salmista fala isso? O salmista fala assim, diz o tolo que não há Deus, por isso seu coração se corrompeu, ou seja, tudo que o homem cria é corrompido, e tudo que ele cria, além de ser corrompido, acaba produzindo injustiça. Olha só que fantástico. Porque as pessoas não consideram Deus naquilo que fazem? Você vê, por exemplo, um plano de governo numa visão. Se ela desprezar Deus, o fim é a corrupção. E o resultado é a injustiça. Pode ser o melhor plano de governo do mundo. Ele vai se corromper e o fim vai produzir injustiça. A premissa é uma coisa, a conclusão será outra. Por quê? Porque as pessoas deixaram de considerar Deus na sua premissa acadêmica. Isso não pode acontecer. O Dante está exatamente dizendo isso aqui. As pessoas, porque não consideram a Deus, jamais vão conseguir entender o porquê disso. O choque aqui, então, que é pedagogicamente necessário, ele está destruindo a nossa visão de mundo caótica antes de revelar a ordem divina, como a palavra da cruz de 1 Coríntios 1,18, que parece loucura para os que perecem. Paulo disse isso várias vezes, ele vai dizer isso ao longo do tempo, de que Deus tem um hobby. Você sabe qual é o hobby? Isso faz parte da ironia divina. Vou pregar uns sermões mais à frente sobre a ironia divina. Deus é o ser mais irônico que existe. Quando eu falo ironia, eu estou me referindo àquele ramo literário que estuda os contrastes. Você tem a comédia, a tragédia, nós estamos pregando aqui uma comédia, que não é a tragédia, eu já enfatizei isso para os irmãos. A ironia é quando os resultados é impossível e acontece. Então o que Deus faz? Deus ele é irônico em tanto sentido, mas nesse sentido ele ama fazer. Deus ama transformar a sabedoria humana em burrice. Deus ama pegar aquele que acha que sabe, que descobriu a pólvora, e mostrar para ele que aquilo, uma criança de 2 anos, sabe melhor do que ele. Por quê? Porque é do prazer de Deus revelar a sua glória. E se o homem não depender dela, não existe um ser no universo que mais zela. Deus tem ciúme de uma coisa, da sua glória. Deus tolera muitas coisas, mas tocou na sua glória, tem problema. Deus tem ciúme de sua glória. Então, quando alguém... Então, nas ciências, então, no conhecimento humano, historicamente, isso acontece. Então, o Dante está mostrando para a gente aqui que a dificuldade das pessoas de entender que quem está por trás desse aparente caos é um controle divino. Aí ele começa, aquele cujo saber tudo transcende. Olha só que coisa linda. Ele está dizendo que toda a questão do conhecimento humano transcende porque Deus sabe tudo. Então, todos os doutorados deveriam ser oferecidos a Deus. Toda pesquisa, toda inquirição, toda razão humana deveria ser colocada no altar da cruz. Todos nós deveríamos colocar a nossa mente... por isso que o livro de Apocalipse vê lá os reis dizendo, o Senhor merece receber a honra, a glória, o tributo, o poder. Por quê? Porque a gente deveria pegar todo o nosso conhecimento, tolo como ele é, limitado como é, mesmo que a gente ache que é aquele conhecimento, dizer, Senhor, isso é fútil comparado, por quê? Porque
todo aquele que sabe todas as coisas é que deveria ser honrado. Então, dizendo que aquele cujo saber que é Deus, que tudo transcende, que é uma definição perfeita de Deus, da revelação onisciente, transcendente e imanente, cujo entendimento, o Salmo 147, 5 diz, não se pode medir, ou seja, não há uma dimensão. O saber de Deus, Deus é uma pessoa que não aprende. Deus não é que nem eu e você que aprende alguma coisa. Por quê? Porque Deus sabe tudo. Não tem nada que Deus não saiba. Não tem nada. Então em Deus não tem essa aptidão de aprendizagem, porque Ele sabe tudo. É Ele que conhece tudo. Então para Ele o tempo não existe e não há explicação que Ele não saiba dar. A gente deveria entender isso facilitaria a nossa vida em muitas coisas. Então, o segundo ponto, a grande analogia cósmica, a comparação cósmica, do conhecimento ao desconhecimento. Virgílio agora emprega o método escolástico da analogia, partindo do conhecimento para o desconhecido. Ele começa com aquele que... Então, esse Deus que fez os céus e que lhes deu quem os guiasse, estabelecendo uma previdência mediata por hierarquia angélicas, pois ele não abandona a sua criação. O Dante está dizendo o seguinte, que Deus estabeleceu, aqui o Dante diz que a mediação angélica, para poder usar a linguagem que as pessoas conheciam no seu tempo, de que Deus estabeleceu uma providência, uma ministra, para controlar os bens do mundo. A imagem aqui dessa harmonia universal, onde cada parte esplende. Ou seja, mostra a perfeita coordenação e a beleza que reflete esta verdade. Ou seja, tudo na criação, cada detalhe é criado por Deus. Cada detalhe é criado por Deus. Quando você pega, por exemplo, uma coisa mínima da criação, que você vai explicar aquilo ali, primeiro que a ciência humana não consegue explicar aquilo ali, mesmo que seja simples demais. Por exemplo, você pega uma bactéria que tem 2 cromossomos, que a ciência até hoje, o tempo todo, está aprendendo com ela e não sabe falar tudo daquela bactéria, já imaginou o corpo humano que tem 1 bilhão, trilhão de coisas que jamais pode ser entendido. Mas Deus faz isso e Ele controla cada uma dessas existências. O Dante está mostrando que, apesar a gente achar que, por causa das riquezas, da fama, do poder que os homens estão exercendo, e às vezes contra o Evangelho, contra a Igreja de Cristo, como se Deus não tivesse no controle de todas as coisas. Então, se Deus é tão, por exemplo, meticuloso com a órbita dos planetas, seria inconsistente, filosoficamente, se ele deixasse a história do homem ao acaso, como se a nossa vida estivesse à deriva, como se a nossa vida tivesse vítima do destino cego, como se os astros controlassem o nosso destino, como prega a mentira da astrologia. Terceiro, então, a revelação central, a providência nos assuntos terrenos. A palavra-chave aqui, que o poema usa semelhantemente, é o pivô lógico de toda a revelação. É o princípio da analogia ontológica. Ou seja, é a essência da existência humana. Se Deus governa o céu, então Ele também governa a terra com ordem. Então aquilo que a gente acha que é um caos, na verdade é Deus governando com ordem. Aí o Dante continua, para os esplendores mundanos, Ele ordenou uma ministra da providência e guia geral. Esta é a revolução conceitual que o Dante está ensinando aqui. A fortuna, que teoricamente representaria uma deusa grega, que agora aqui é a providência divina, é redefinida de deusa pagã a funcionária divina, de força caótica a agente da ordem, de um poder arbitrário a um ministério de autoridade. Ou seja, isso tudo que parece caos, na verdade é Deus controlando todas as coisas. Isso tudo parece ser uma garra violenta, irracional, incontrolada. Deus está controlando essa força poderosa debaixo do seu poder, de tal forma que nada escapa a esse poder que transcende toda a força e todo o poderio que a gente não conhece.
Então, esta visão encontra o seu fundamento bíblico em Daniel 4,17, que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens, como também em Romanos 13, que não há nenhuma autoridade, não há nada que diz respeito ao que acontece no mundo que Deus não tenha intervido. O terceiro momento do sermão, então, é a função misteriosa da ministra divina. Primeiro ponto aí, a teologia da permutação histórica. Vigília agora detalha o modus operandus desta administradora. Sua função é permutar-se no tempo os bens vãos. Aqui não significa que a riqueza seja má, mas que todos os bens terrestres são transitórios e de valor relativo. E a nossa parte sobre eles é uma administração temporária. Ou seja, ninguém é dono de uma propriedade para sempre. A gente vai morrer, isso vai passar de mão para outra pessoa, para outra família, para uma outra pessoa. Primeiro que o valor tem um valor pecuniário, mas é infinitamente inferior comparado aos valores da vida eterna. É temporário porque a gente vai desfrutar e a nossa vida não foi feita para existir aqui. Já imaginou se o cristianismo pregasse isso? O cristianismo seria a coisa mais desonesta do mundo. E Paulo disse, olha, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Por quê? Porque se a morte acaba com tudo que a gente é, então que sentido tem ser cristão? Já que o cristianismo é a essência de uma vida eterna. Então, por isso, comparado à eternidade, as riquezas não valem absolutamente nada. O valor dela é muito pequeno para ter algum peso de comparação. E esse é um eco de 1 Timóteo 6:7, que diz que quando a gente for, a gente não vai levar, a gente não trouxe nada para este mundo. Quando você nasceu, você não era dono de nada, você não tinha nada. Se seu pai não tivesse comido, não tivesse alimentado, não tivesse roupas, você teria morrido no outro dia. E quando você for embora, você vai embora do mesmo jeitinho, porque a roupinha bonita que vai te colocar em 12 dias, ela está podre. Em 25 dias, você só é um monte de lama, e em 45 dias você já virou pó. Então, a vida passa rapidinho. A escala de sua operação aqui, da riqueza, dessa ministra que controla tudo, ela é geopolítica e ela é dinástica. Por quê? Porque ela está em um momento geográfico político, ora está em outro país, e ora ela está em outra dinastia. Ora em uma família, ora em outra família, ora em uma tradição, ora em outra tradição. Deus estabeleceu que os bens do mundo são deles. E Deus criou, então diz a Bíblia que tudo que há na terra é a sua plenitude é dele. Então, por exemplo, um empresário muito rico, ele tem, aquele dinheiro não é dele, o dinheiro é de Deus. Ele tem empresa, ele tem investimentos, ele tem bens. Ele é um tolo, ele acha que aquilo é dele. Aquilo não é dele, aquilo é de Deus. Deus dá a essas pessoas essas riquezas por alguma razão. Então Deus vai administrando essas riquezas vãos e elas não ficam na mão de uma pessoa para sempre. Por isso fica um tempo, depois sai. Ninguém, nenhuma família no mundo, nenhuma... Eu viajei agora para o norte e lá onde eu fui, tem uma família que luta muito tempo para manter-se no poder. E já está um bom tempo. Aí eu falei com a pessoa, é muito fútil. Mais cedo ou mais tarde, todos eles vão cair, outra família vai se levantar, outro nome vai se levantar, e os deles nunca mais serão lembrados, porque Deus vai administrando. Fica um tempo e as pessoas, elas lutam com unhas e dentes, elas matam, elas mentem, elas transigem, elas se corrompem, porque elas querem manter o poder e o dinheiro, mas são tolos. Uma hora Deus vai tirar e vai dar para outro. Essa ministra só administra os bens vãos, só administra as riquezas da injustiça. Eu achei fantástico isso que o Dante escreveu. É uma revelação profunda do entendimento de como Deus controla, inclusive, estas coisas. A pessoa tem aquele bem por um tempo, e depois de um tempo ele vai ser dado ao outro. Então ele vai dizer, passa de mão para mão, de sangue para sangue, de nação para nação, para todo mundo saber, Deus está estabelecendo pelos motivos que ele tem, e Deus não deve nada a ninguém quando faz isso, mostrando que tudo que Deus faz tem um controle absoluto, inclusive se as pessoas têm ou não têm esses bens. Ele transfere de gente, de outro sangue para outro sangue, como ensina Daniel 2:21, porque ele remove, estabelece reis quando quiser. E Samuel diz que ele empobrece e enriquece. Por isso que essa pregação coach é uma loucura desvairada. A igreja vive hoje um desvaneio, uma heresia, uma apostasia sem precedente. E a regra é essa, quanto mais apóstata é a pregação, quanto mais mentirosa é a pregação, mais popular
ela o é. Então as pessoas estão evidenciando que o seu sucesso depende de coisas que você, de forma obrigatória, precisa fazer. Como se os nossos atos fossem tão poderosos que produzissem os resultados a partir de si mesmo. Embora a gente precisa trabalhar, embora a gente precisa ter cautela, prudência, embora a gente precisa obedecer os princípios da boa ordem, da obediência em várias questões, mas isso não determina se eu terei sucesso. E hoje a palavra sucesso virou um mantra. A palavra bênção, sucesso, prosperidade. Cada hora o diabo cria, o hobby, enquanto o hobby de Deus é esvaziar a tirania dos outros, o hobby do diabo é esvaziar os sentidos das palavras. Ele vai tirando o sentido da existência, exatamente. Então ele vai lá e pega a palavra que tinha um sentido, esvazia ele daquele sentido, para quando ela for dita, ela não signifique mais aquilo que deveria significar, mas que signifique uma outra coisa. E a gente é perito em deixar o diabo fazer isso no nosso meio. Aí a gente vai para o segundo ponto, que deveria produzir esse conhecimento, que é uma epistemologia da humildade, que é o conhecimento de saber que Deus está no controle de tudo. Então a operação da providência ocorre para além da defesa dos saberes humanos. Ou seja, esta linha contém uma crítica devastadora da autossuficiência da razão. Ou seja, as pessoas não prosperam porque elas tomam essa estratégia. Eu fico morrendo de rir na hora que eu vejo um pastor vendendo um curso na internet. A gente só tem doido. O cara descobriu uma receita. Não, esse é um curso de liderança. O cara que tem uma igreja porque ela funcionou bem em um lugar, porque ela cresceu, agora ele quer vender aquilo. Ele vai lá em sacola, em lata e põe na internet para vender aquele curso, aquele discipulado, aquela pregação, aquele negócio que ele acha que vai ser loucura, acha que isso que vai fazer prosperar, porque a gente vai aplicar um método, embora os métodos são bons, embora o conhecimento seja bom, embora ouvir os outros que já viveram a experiência seja legal, mas o problema é que as pessoas acreditam que se eu for naquele curso, se eu for naquele encontro, se eu for ouvir aquele coach, se eu for ouvir aquele profeta, tudo vai mudar na minha vida. Não é assim que as pessoas vendem mentirosamente os encontros proféticos? Esse encontro vai mudar a sua vida. Você vai sair desse nível e vai para... Irmãos, se fosse isso, olha, irmãos, vamos fazer uma poupança para mudar de vida. Vamos mandar primeiro, vamos juntar aqui $1 bilhão. Não sei como, mas se $1 bilhão pagar um curso ou uma conferência profética para mudar a vida de alguém, vamos jogar aqui Urim Tumim e vamos descobrir 5 de nós. Vamos mandar. Se 5 de nós resolver a sua vida, tá ótimo. 5? Não, eu estou sendo exagerado. 2. Não. Se um de nós for nessa conferência e realmente pronto, porque se resolver a vida dele, vai resolver de um monte de gente. Mas não é verdade. É cada hora as pessoas pregando uma mentira para vender um conceito. Porque qualquer um de nós sabe que para viver uma vida de mudança não é simplesmente final de semana. É um trabalho de uma vida inteira. É um trabalho do Espírito Santo trabalhando o seu caráter, suas emoções, sua vida, vivenciando os problemas, as dificuldades, os relacionamentos numa igreja local, para você aprender a relacionar-se, ter os problemas com pessoas, para ir crescendo, e o Espírito Santo vai promover em você coisas e crescimentos e maturidade que só surge desse jeito. Eu posso impor a mão sobre você e você pode receber uma graça, mas ela vai passar no outro dia se você não buscar a Deus também e ter uma comunhão com Deus. Não adianta nada. Não adianta nada eu transferir a minha unção para você se você não viver uma vida cheia do Espírito Santo. Se você não amar a Deus como eu procuro amar, se você não se dedicar, é um processo, é um trabalho de longo tempo, não é um toque e a partir de agora eu vou sair curando todos os enfermos, eu vou mandar em todos os demônios, eu vou controlar todos os anjos. Então, ou seja, a nossa sabedoria constrói fortalezas, planejamentos econômicos e estratégias políticas, mas a providência é imune a essas defesas, operando em uma dimensão de causalidade superior, como nos adverte o provérbio. Muitos são os planos, os propósitos da mente e do coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Por isso que, às vezes eu converso com amigos, o que faz uma igreja crescer? O que faz uma igreja crescer? Pastor, evangelismo. Pastor, o que faz uma igreja crescer? Não, pastor, é o trabalho em célula. Não, pastor, é o trabalho... Cada hora... Gente, está escrito nas Escrituras, e a cada dia
Deus dava o crescimento à igreja. Quem faz a igreja crescer é Deus. Tem gente que faz 1000 marabalismo e nunca cresce uma igreja. Outros não fazem nada. A igreja, quem dá? Isso não quer dizer que eu vou cair no ostracismo. Não, eu vou orar, eu vou buscar, eu peço, Senhor, faça crescer, faça multiplicar. Todos nós oramos assim. Mas quem em última instância faz isso é Deus. Não é porque nós usamos um método, não é porque nós confiamos assim. Não, nós começamos um trabalho. A gente vai lá na praça, a gente vai lá, a gente desce em cada evangelismo, ganha 200, ganha 300, ganha 400, ganha 500 almas lá. Era para nós ter aqui hoje, sei lá, umas 100 mil pessoas. Mas não temos. A maioria deles estão em bairros distantes, em bairros muito pobres, em lugares inacessíveis. Na feira vem muita gente simples comprar de seus bairros. Então é difícil fazer o discipulado, é difícil. A gente está tentando agora criar uma estrutura para tentar ajudar, pelo menos por meio da internet, esse pessoal para tentar. Aí você manda a mensagem, é muito longe, já não tem dinheiro de passagem, não tem. Então é muita gente, não dá nem para ajudar, porque é milhares de pessoas. Mas você vê, a gente vai lá, ganha muito, mas quantos é que estão conosco aqui? Poucos. O trabalho não é só esse. Há um outro trabalho por trás que a gente não consegue fazer, mas Deus faz. Há um outro trabalho. Vem aqui um grupo de pastor, como é que o senhor faz para fazer a igreja crescer? Eu não sei o que fazer. Essa pergunta, eu sou o cara, eu sou a única pessoa no mundo que não sei te explicar isso. Porque eu não sou indicado para isso. Porque quem faz crescer igreja é Deus, e não tem explicação bíblica nenhuma para isso. É Deus quem dá o crescimento, é Deus quem planta, é Deus que arranca, é Deus quem dá o crescimento, não é isso? É Deus que faz crescer, é Deus que reduz a igreja, e Deus me disse, vou reduzir mesmo. Nós, 70% dos membros foram embora naquela época, nós ficamos com 30%. A gente quase fechou as portas. Deus depois ajudou, restaurou, mas... E Deus pode decidir, vou reduzir vocês a 10 outra vez, como começou. Ou a nada. Uma coisa que a gente precisa aprender, a vontade de Deus é soberana. E Deus tem seus propósitos muito maiores do que o nosso de confiar na nossa aparência ou nessas questões. Então vejam, por isso que ele está tratando aqui, que Deus é que estabelece isso. E aí ele vai explicar que é a soberania oculta, como a erva, a cobra que se expande. Veja, é por isso que um povo impera e um outro cai. Não por acaso, mas seguindo o julgamento desta, uma lógica que nos é oculta como a erva, a cobra. Ele está dizendo o seguinte, que assim como a gente não vê a cobra andando no meio do mato, no meio da erva, você não consegue ver. Ela vem devagarzinho, ela é silenciosa, a erva não se mexe, ela vem bem devagar, ela tem uma estrutura para ser silenciosa, para pegar de surpresa. Ele está usando o simbolismo da cobra para mostrar que essa providência divina não manda recado, ela chega e ela opera e as pessoas não percebem, porque ela está lidando com uma justiça que transcende a nossa capacidade de dizer o que é certo, o que é errado. Tem hora eu falo assim, Senhor, eu falei até ontem, pastor Jefferson, tem hora que eu entro em crise. Eu queria o dinheiro necessário para fazer o que tem que fazer. Eu tenho um monte de projetos. Deus te dá estou te dando hoje, como eu quero, 2 bilhões de dólares. Eu gasto isso em uma semana. Por que eu gasto? Porque eu já tenho todos os projetos para fazer. Em 2 semanas eles já estão direcionados. Vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. E com esses 2 trilhões eu ganharia hoje mais ou menos uns 30 milhões de almas. Não é coisa boa? Não é maravilhoso isso? Deus quer salvar as pessoas. O Espírito Santo, então, me dá o dinheiro que eu tenho o projeto. Por que Deus não dá? Porque não funciona assim, irmãos. Já imaginou se funcionasse assim? Há muitas coisas nesse processo que eu mesmo não conheço. E nem eu sei se eu tenho um coração para lidar com o dinheiro desse todo. E nem eu mesmo sei se eu tenho um coração para chegar no céu e bater no peito na frente de Deus. Eu ganhei 33 milhões de almas. Imaginou? O inferno vai ser a minha segunda porta. Então, ou seja, queria, nossa, se eu queria fazer aquilo, mas eu tenho que entender que isso não está na minha perspectiva. É lógico, é claro, deveria ter mesmo, iam fazer, iam crescer, não é assim. Então, essa metáfora da cobra aqui não simboliza o demônio, mas um poder natural, imanente, invisível e até mesmo crucial, e de eficácia definitiva. Teologicamente é chamado em latim o Deus absconditus, ou Deus escondido, como está em Isaías 45:15. Ainda que tu não me conhece, mesmo assim eu te cingireis.
Ou seja, mesmo que o ímpio não sabe, Deus está controlando ele. Olha só, outro dia eu ouvi um pastor dizendo, nós temos que orar para Deus intervir no Supremo. Eu fiquei impressionado com essa pessoa falar. Eu fiquei impressionado com aquilo. Como se Deus já não tivesse intervindo. Como se aquilo não tivesse no controle de Deus. Eu gostaria que as ações do Supremo fossem diferentes, mas eu não tenho controle sobre isso, irmãos. A minha palavra não vai mudar isso. As pessoas estão o tempo todo cometendo os mesmos erros. Me chamaram outro dia para a gente ir para um culto, para uma reunião de arrependimento. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, Jesus, me guarda até de falar mal disso. É um evento político. Que arrependimento, gente? O povo vai para a rua, eu fico desesperado. Jesus, outra vez o povo errando. Vá para o joelho. Vamos fazer vigília de oração para se arrepender. Mas se o povo se arrepender, vai mudar a mensagem. As igrejas vão começar a ficar mais vazias, porque vai começar a tratar pecado, vai começar a mandar embora a gente que não presta, vai mandar embora os líderes que estão abertamente em pecado. O pastor vai parar de ser legalzinho e vai ser mais firme e exigir que o povo mude a postura. Mas ninguém quer fazer isso porque vai cair as entradas financeiras. Então, esse arrependimento de fachada vai... Olha só, as pessoas não conseguem ver que isso vai atrair mais ainda a ira divina. E qual o instrumento que Deus está usando para dar o chacode na igreja? O Supremo, é. Gente, qualquer doido, varrido do Adalto Botelho sabe disso. E os pastores não sabem. Sabe por quê, irmãos? Porque Baal é o Deus desse pessoal, é a política, é a busca de poder. E o Dante, eu já preguei aqui, ele escreve exatamente isso. Ele é um dos gueltos, dos gueltos brancos, que apoia a causa deles, que lutava para que o poder do imperador não fosse o poder do Papa e que não houvesse interferência nos dois governos, que o Papa governasse a igreja e o imperador governasse o império, que o poder político não fosse dado tudo ao Papa. Ele está lutando para isso. Por quê? Porque os papas vendiam títulos, vendiam posições, eram corruptos, compravam governos, então ele queria a separação total da igreja do Estado. Ele queria isso. Por isso que a maioria dos papas aqui vão estar no inferno de Dante. Por quê? Porque eles se corromperam. E essa pregação, e a pregação foi desse ciclo. Ele fala, muitos desses eram cardeais e papas, que foi o sermão passado. Por quê? Por causa da ganância, por causa do dinheiro, por causa da avareza e da prodigalidade. Então veja, Deus está controlando tudo. E isso nos ensina a razão pela qual os impérios colapsam. Veja, a Babilônia reinou por 100 anos. A Medo-Persa veio depois, reinou por 220 anos. A Grécia por 190 anos. Roma, 500 anos. O Império Bizantino reinou 1000 anos. A Inglaterra reinou 300 anos na sua hegemonia global e agora a América está nos seus 100 anos. Vejam, historicamente, o tempo todo Deus está movendo a riqueza para lá, o poder, o tempo todo, nunca fica na mão de ninguém. A única coisa que eu consegui perceber historicamente é que todas as vezes que Deus move os reinos, tem a ver com o seu povo. Tem a ver com a primeira hegemonia, que foi a Suméria dos acadianos, sumérios acadianos, que tem a ver com Abraão e os patriarcas. Depois nós temos a egípcia, que também tem a ver com o povo de Deus. Depois a gente tem os impérios que crescem mais, que é a Síria, que também tem a ver com o povo de Deus. Babilônia tem a ver com o povo de Deus. A Medo-Persa, então, nem se fala, é um alívio de Deus. Depois o grego vem e oprime o povo de Deus. Vem o romano um tempo de liberdade depois que o imperador se converte. Depois Deus dá um alívio de 1000 anos à humanidade. O império que mais durou na humanidade foi o Império Cristão, que foi o bizantino. Foi o império que ajudou o mundo a preservar a cultura, a preservar os livros, os textos, ajudou a preservar a paz, o direito. Nós só temos direito na sociedade moderna porque o Império Bizantino preservou o direito romano, que é o direito cristão. Mas enquanto esse império governou, Deus preservou o Evangelho, Deus preservou as Escrituras, Deus preservou os originais, Deus preservou o povo de Deus. Se o Império Bizantino não existisse, o mundo hoje todo seria muçulmano. Quem impediu o crescimento do muçulmano de tomar a Europa foram os cristãos bizantinos. Se não fosse eles, a gente não tinha nada de cultura ocidental que nós temos hoje. Eu e você seria escravo, se eu fosse muçulmano teria aqui um monte de mulher, e todo mundo estaria aqui vivendo nessa estrutura que vive os países do Islã. Mas graças a esses 1000 anos, olha só, Deus preservou a riqueza e o poder nesse império por 1000 anos. Esse império se tornou tão corrupto que Deus teve que destruir também ele. E deu o poder na mão dos inimigos. Já que vocês querem,
para ver se pressiona o outro. Mas Deus deu um escape, usou a Inglaterra. A Inglaterra manteve, né? Enquanto a Inglaterra conseguiu meio lá, meio cá, e dentro dos princípios, ela ajudou o mundo por 300 anos. Tanto é que quando Deus precisou acabar com a revolução, com a escravidão humana, ele usou o William Wilberforce, que era um cristão, por causa da pregação de John Wesley e de outros homens de Deus, e aquilo influenciou o parlamento ajudou, e foi ela que apontou os seus canhões para o mundo inteiro, e a gente tem hoje o comércio de escravo acabando. A Lei Áurea, que é uma farsa que a gente aprende na escola, que é uma loucura, foi a Inglaterra que disse, ó, você libera os seus escravos, ou você não vende nada para mim, e eu não compro nada de você. E cada navio que eu ver, eu afundo ele. Aí, para a gente não morrer de fome aqui, a gente libertou os escravos. Senão, hoje, nós estaríamos com um problema de escravidão até hoje. Por quê? Por trás de tudo isso está a ação de Deus controlando tudo. Mas quando a Inglaterra se tornou, começou a questionar Deus, Deus também tirou dela o poder. Pegou os puritanos, levou para as 13 colônias, criou um país numa estrutura que por muito tempo manteve uma estrutura adequada, e hoje meio capenga, mas já ajuda o mundo. Por quê? Porque Deus vai controlando tudo. A razão, por que Deus não deixa o mundo colapsar de vez? Por causa da igreja. Por que o Espírito do Anticristo não pode colapsar o mundo ainda? Porque o Espírito Santo está aqui por minha causa e por sua causa. Enquanto, diz a Bíblia, que só há um Espírito que impede do mundo colapsar. E só vai colapsar quando esse que o detém, que é o Espírito Santo. Os teólogos são loucos ao dizer que são outras coisas, porque o que estão por trás deles é uma teologia acadêmica, equivocada, fútil e soberba. Mas se alguém é santo de Deus e entende esse negócio, o único ser que tem a capacidade de resistir o Espírito do Anticristo é o Espírito Santo, irmãos. Só um Deus que tem poder de resistir um poder demoníaco desse. E sempre que Deus controla as riquezas do mundo, Deus está pensando na sua igreja. Então, essa providência que está lá em um país, ora no hemisfério sul, agora no hemisfério sul, ora esteve no hemisfério norte, agora Deus está permitindo que os países latino-americanos comecem a evoluir, experimentar prosperidade. De tempos em tempos, isso vai acontecendo. Vocês vão ver, se Jesus não voltar, em pouco tempo a Europa vai desmoronar por causa das guerras. O mundo muçulmano está tomando a Europa. E quando as guerras começarem, aquilo vai ser devastado. A riqueza que está toda lá vai vir para as Américas. O mundo vai ter outra configuração se Jesus não voltar. Mas isso qualquer um que lê qualquer história, que ouve boas notícias, ou que conhece as pessoas que moram lá, sabem disso, que isso é inevitável. Mas as pessoas estão tão deitadas em seus berços esplêndidos que elas não têm noção que aquela riqueza toda está correndo o risco de ser tomada da noite para o dia. Isso aconteceu em todos os países muçulmanos. O Império Bizantino só caiu porque os crentes eram muito próximos, eram muito ricos. Eles acharam que jamais iam perder aquela riqueza. Os muçulmanos entraram, mataram todo mundo, tomou a riqueza. O comunismo entra, a mesma coisa, mata todo mundo, tomou a riqueza, pronta. Fez na China, não fez? Fez na Coreia do Norte, fez em Cuba, está fazendo na Venezuela, e vai fazendo. Por quê? Porque vai chegar e vai tomar. Então, isso tudo vai mudando de momento, de estrutura, para as pessoas entenderem que agora as pessoas estão experimentando uma prosperidade, mas Deus está permitido. Mas para poder as pessoas entenderem que a graça de Deus, ela equacionou tudo. Ela manteve aqui, manteve ali. Você vê, os países da África, até aqueles que Deus começou a dar prosperidade. Hoje aqueles mais pobres estão começando a emergir e crescer em prosperidade em muitas áreas, e vai chegar um momento que as riquezas vai estar lá e depois vai ser tirado dos mais fortes. Ou seja, quem faz isso não é o mercado, não é os governos, não é a ideologia, não é direitos humanos, não é um governo mundial. Quem faz isso é Deus. Essa administração será dada ao anticristo por 3 anos e meio. Só. Deus vai dar a autoridade e o poder geral do mundo ao anticristo só por 3 anos e meio. O único momento em que o diabo vai dizer, agora eu mando em tudo, é ali. E mesmo assim, com rédeas curtas, o diabo não vai poder tocar nos 144 mil. Já imaginou?
vai matar todo mundo, mas tem um grupo que ele não pode tocar neles. Por quê? Porque Deus vai restringir esse poder, mostrando que até mesmo quando a impiedade toma a sua proporção máxima, Deus mesmo põe um limite nela. Mas isso o nosso povo esqueceu, gente. É por isso que nós estamos protestando na internet, no YouTube, no jornal, no Face, no Instagram, mas não estamos com o joelho no chão, em quem manda na providência. Quarto movimento, a soberania absoluta e a beatitude eterna. Então, primeiro ponto, a declaração da soberania e a tríplice função providencial. Chegamos aqui, então, a esse ápice da revelação. A soberania da providência é absoluta. Vosso saber não pode se opor a ela. Ou seja, isso mostra a nossa incompetência diante do divino. Paulo cita um texto em 1 Coríntios 1,19, que é uma citação exata de Isaías 29,14, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então ela prevê, ela julga e ela mantém o reino. Essa é a sua tríplice função. A previsão de sua presciência perfeita, então Deus já sabe para onde vai agora a riqueza, vai ficar aqui um tempo, depois muda para lá, gira ficar aqui agora, esse agora vai poder prosperar aqui, esse na outra, esse vai poder fazer isso aqui, esse mundo vai ser assim, esse vai ser assim. Você vê, olha como Deus é sábio. Se o Espírito Santo não conhecesse o futuro, olha como a igreja teria acabado no seu nascedouro. Paulo estava pregando, empolgado, as pessoas se convertendo. Quando ele chega na Bitínia, que ele vai sair para o Oriente, o que o Espírito Santo diz a ele? Volta e vai para a Espanha. Na hora que ele vai descer no mundo oriental, que ele vai partir para o caminho das Índias, o que Deus fala? Volta para cá. Haverá um tempo em que eles serão evangelizados, mas agora é a Europa. Já imaginou? Se Deus não estivesse com, inclusive, a pregação do Evangelho, esses povos serão alcançados agora, esses agora, esses agora. Porque Deus tem tudo no seu controle, embora a igreja negligencia, embora a igreja falha, e às vezes ela ajuda, às vezes atrapalha, mas Deus não depende da sua igreja para fazer a sua obra. Ele usa ela. Se ela não quiser, ele faz isso. Hoje, a maioria dos muçulmanos é salvo sem sequer uma pregação de crente. Jesus mesmo aparece a eles em sonho, prega para eles. Às vezes chega a pregar em um lugar, chega lá, que tem um irmão muçulmano, que outro dia que ele estava me contando, que ele assim, ele chega no lugar, mas num país onde ninguém nunca ouviu falar de nada. Prega o evangelho, cura enferma, as pessoas se converte, ele batiza aquele monte de gente lá, chega a polícia, prende ele e põe na cadeia. No outro dia que vai lá para matar ele, Jesus é translador ele dali e colocou em outro estado. Ele vai lá, prega, acontece o mesmo, prende ele. No outro dia que chega lá, Jesus translada ele. Do nosso dia, fechou. Mas, irmão, Deus tem jeito de fazer coisas que nós nem sequer imaginemos. Por quê? Porque se a gente não fizer, Deus faz sozinho. É um privilégio ser cooperador com Deus. Mas se você não cooperar, meu irmão, ele não precisa. Ele faz. Porque ele controla todas as coisas. Depois o julgamento de sua justiça distributiva, porque Deus faz isso. Às vezes Deus está punindo aquela nação, ou aquela pessoa, ou aquela empresa, ou aquela questão. E a manutenção de seu reino. Porque o que está por trás disso é Deus manter o dinheiro para manter a sua igreja. Essa é em última instante. E isto, Deus está então mantendo toda a estabilidade cósmica. E veja, e tudo isso acontece não como um fardo. Dante chama isso como a divina festa. Ou seja, os anjos estão celebrando a sabedoria divina. E o ponto 2 aí, a dinâmica incansável e a ingratidão humana. Veja, a história se move de forma incansável. Ele diz, não tem trégua e nem freio. É veloz. Ou seja, ela é movida pela necessidade interna do plano divino. Diante dessa força soberana, a reação humana é sempre de ingratidão universal. Olha, e Virgílio fala, e nós a pomos na cruz. Ou seja, nós culpamos a Deus
por um problema, por uma crise, por uma dificuldade, por uma guerra, por uma doença, ao invés de saber que Deus está controlando todas estas coisas, ao invés de expressarmos gratidão a Deus por tudo quanto Ele está fazendo, como Ele deixou de fazer aqueles leprosos, um agradece e os 9 não agradecem, e Ele diz que nós culpamos a cruz, nós estamos crucificando a providência divina e a bondade divina por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa avareza, por causa da nossa falta de confiança na bondade e na soberania divina. Agora ele vai para o clímax sublime, que é a beatitude, a grandeza, a graça imperturbável aqui, ou a glória. Então, a visão final é: mas ela é a bem-aventurada, e ela não ouve tal clamor com as outras primeiras criaturas. Alegra, gira a sua esfera e goza do seu beato fulgor. Ou seja, ela não está preocupada se você vai gostar, se não vai gostar. A sua alegria é perfeita. Ela está, a roda da fortuna, a providência divina, ela não está preocupada em agradar a mim. Ela não fica feliz porque agora eu estou próspero. Porque agora nós somos uma igreja que está crescendo. Ela não está feliz porque agora tal pessoa prosperou e é rica. Ela não está feliz porque tal país agora está feliz. Não, agora eu estou triste porque eu acho que Deus não deveria ter prosperado a China. Deus só tinha que ter prosperado os países que realmente são cristãos. Por que ela está feliz? Não por causa disso, ela está feliz porque ela está obedecendo a vontade de Deus. A alegria dela essa festa divina, é porque o que ela está fazendo é o que Deus quer. E o que Deus quer é infinitamente melhor do que a gente quer, ou acha, Então a alegria dela é em obedecer à vontade de Deus. Dante está mostrando para a gente que tudo que há no universo obedece aos propósitos divinos. Então o clímax, a beatitude, a glória dela é obedecer à vontade de Deus. Ela é bem-aventurada, ela é feliz porque ela obedece a Deus. Ela não ouve, não por indiferença. Mas por quê? Porque ela está ali para cumprir um alto e sublime plano, maior do que a gente, maior do que a nossa vivência, maior do que a nossa existência e maior do que qualquer coisa que a gente imagina. E o mais chocante, ela é alegre, ela goza do seu beato fulgor. Ou seja, ela se alegra em executar os decretos divinos. No dia que Paulo entendeu isso, que aquilo que parecia loucura, rejeição de Israel, destruição de Israel, o povo de Deus rejeitado e blá, 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 blá. Que ele viu que, nosso Deus, que ele entendeu que por trás daquele caos do seu povo, ele fez a maior de todas as orações. Olha o que ele fala. Ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E o quarto ponto, as implicações para a nossa caminhada. Vejam, a gente não tem, esse aqui não é um mero exercício intelectual, porque isso não vai mudar a nossa vida. A gente vive tempo de bonança, tempo de adversidade, mas a gente precisa estar confiado em Romanos 8:28, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foi chamado para o seu propósito. Aqui estão as implicações devocionais específicas para isso. Isso deveria fazer a gente orar. Isso deveria mudar a nossa existência. Isso deveria mudar os nossos sentimentos. Isso deveria mudar a nossa capacidade de ver o mundo. Isso deveria produzir um exame da nossa consciência para poder resolver isso. Ao invés de ficar se opondo, reclamando, resmungando, com raiva, abatido, desanimado, a gente se animar. Deus tem um propósito nisso. Deus, no final, vai glorificar seu nome por meio desses problemas. Uma hora isso vai passar e Deus vai me abençoar. E se não passar, Deus vai me ajudar de outra forma. Ou seja, nós precisamos de em tudo confiar na bondade de Deus. Concluindo, da ansiedade à
adoração. Então nós chegamos a esta jornada exaustiva do quarto ciclo, já acaba ele hoje. Agora, isso nos arrasta para fora da nossa cela existencial. Isso deve nos colocar numa montanha teológica. Isso a gente deve agora começar. Nós começamos com um grito contra as garras do caos e nós fomos repreendidos por nossa ignorância. Nós fomos apresentados à ordem cósmica, o fato de Deus controlar todas as coisas. Nós fomos confrontados pelo seu juízo oculto, do qual nós não sabemos como a cobra na erva se esconde. E finalmente nós somos convidados a contemplar a sublime e a outra ministra de Deus que cumpre todas as coisas. Ou seja, agora é Deus nos chamando a um convite de adoração. Ao invés da gente ficar ansioso, cabisbaixo, triste, entrevado, com raiva, reclamando, resmungando, olhando o mundo com óculos escuros, a gente louva a Deus pela sua bondade, pelo seu caráter, pela sua justiça, pelos seus atributos, porque Deus é misericordioso e tudo quanto Ele faz é bom, embora às vezes possa doer na nossa vida. Então esse é um chamado para abandonar a ansiedade do controle e a queixa como uma resposta padrão, abraçar a adoração, a confiança radical e participar dessa festa jubilosa. Deus está controlando todas as coisas. É a escolha de acreditar que por trás da aparente desordem das nossas vidas há uma providência ministra bem-aventurada que está guiando todas as coisas conforme o amor e a sabedoria divina. Já disse um puritano, por trás de todo rosto carrancudo, de toda dificuldade, esconde uma providência amorosa. Ou seja, aquele problema, por trás está a graça de Deus para criar em nós crescimento, maturidade e conhecer mais de Deus. Olha o que Paulo fala em Romanos 16, 25 e 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora ao único Deus sábio, seja dado glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Que Deus possa trazer ao nosso coração o entendimento claro de que Deus está controlando cada detalhe da nossa existência. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Que a tua graça nos capacite a conhecê-lo mais e aprender mais do Senhor. Que o Senhor possa nos levar a orar e a confiar que tudo o que temos é do Senhor. É o Senhor quem nos fará prosperar naquilo que devemos prosperar. O Senhor nos fará crescer naquilo que devemos crescer. O Senhor nos fará ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. O Senhor nos tornará aquilo para quem o Senhor nos designou desde a eternidade para que fôssemos. Os seus propósitos não serão impedidos na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a permanecer fiel e obediente e não se opondo ao trabalho do seu Espírito Santo em cada um de nós. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.